O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Certa feita, um carpinteiro, ao chegar em uma sinagoga, me parece que foi sinagoga, quando abriu o rolo para ler esse texto de Isaías, eles queriam até apedrejá-lo. E esse carpinteiro deixou mensagens tão profundas. Estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que invocava o Espírito Santo, e para que se cumprisse esta mesma profecia. E quando ele disse que havia se cumprido, é porque até então, profeta que 740 anos antes, aproximadamente, de ele entrar naquela sinagoga para dizer tais coisas que, segundo os que ouviam, era uma blasfêmia, uma heresia enorme, tanto que queriam até mesmo matá-lo. Mas simplesmente estava se completando as palavras daquele profeta cujo nome era Isaías. E desde então ele veio a este mundo trazendo as mensagens, pregou o Evangelho. Costumo dizer que ele bebeu da nossa água, comeu do nosso pão, respirou do mesmo ar que nós respiramos. Conviveu com os pecadores, mas contudo não pecou. Existe uma outra profecia também que foi dita por este profeta que viveu 740 anos antes de Cristo. Já testificada até então no capítulo 53, quando o profeta, assustado ao ver o sofrimento do seu servo, do seu Deus, aquele que no início do seu chamado havia contemplado a glória de Sião. No capítulo 6 do livro de Jeremias, quando mesmo dizia: sentado estava sobre um alto e sublime trono, e as vestes e as abas das suas vestes cobriam o trono. E então ele contemplou os querubins, serafins que voavam e que clamavam dizendo uns aos outros que santo, santo, santo era o Senhor. Mas o que me chama a atenção foi o que disse o clamor de Isaías, quando afirmou categoricamente: ai de mim, que vou perecendo. Sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de pessoas também de lábios impuros, de pessoas impuras. Enfim, até então ele viu a glória da Trindade, que disse uma frase, fez uma pergunta, o que eu poderia entender por pergunta retórica, quando entre si, confabulando, disseram: a quem enviaremos? E então Isaías se prontificou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías então começou o seu ministério, e onde eu me deparo com a segunda visão sobrenatural. Dessa vez ele não viu a glória eterna de um Deus, mas ele viu um Deus humilhado, ferido,
E assustado ele disse: quem deu crédito a esta pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha nada que achássemos graça. Ele via o Messias carregando uma cruz. E no capítulo 53 deste mesmo livro, ele via a conclusão daquilo que seria a propiciação dos nossos pecados. Porque está escrito que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, que por suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas voltando a esse texto lido por Jesus Cristo, quando na sinagoga abriu o rolo, ele veio, levou a mensagem. E tal como sucedeu na visão de Isaías, no capítulo 53, carregou a nossa cruz. E seu sangue nos lavou de todo pecado. Mas ele disse: eu não vos deixarei só. Rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito que vos guiará a toda a verdade, o Espírito da verdade. Concomitantemente estava falando sobre esse doce Deus, o Espírito Santo, que depois da sua ascensão, porque era necessário que ele voltasse à glória que ele possuía, para que o Espírito Santo pudesse ficar aqui, não mais pairando como pairava sobre os profetas, os reis, ou seja, quem for, mas como disse Paulo no capítulo 6, quando escreveu aos Coríntios, quando afirmou também categoricamente: vós sois o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passou a habitar não em volta, não por cima, mas passou a tabernacular em nossas vidas, em nossos corpos, e nos tornamos o templo do Espírito Santo. E desde então ele vem agindo, manifestando a sua graça e o seu poder. Hoje se estuda sobre esse Deus, muitos têm a teoria, infelizmente por causa do entendimento do homem, quantos não estão apostatando da fé? Não que não seja errado o estudo, eu mesmo. É uma pena que eu não sei sequer formar uma frase em grego, uma frase em hebraico, enfim, que eu não tenha a consciência didática dos meandros desse livro que está aqui. Mas isso não quer dizer que eu não, por causa disso, eu esteja impossibilitado. Porque quando o Espírito Santo se manifestou às nossas vidas por causa do propósito de Deus, ele se torna tudo o que precisamos. É evidente, é lógico, que quando nós nos aplicamos a procurar aceitar o que aqui está, revelado pelo Espírito Santo, sem ir além e sem ficar aquém. Esse tem que ser o nosso propósito, acima das universidades, acima dos seminários. Volto a repetir, eu não menosprezo, eu não subjugo de forma alguma. Oxalá pudera eu ser alguém que ditasse cátedras sobre a teologia, sobre os meandros da teologia. Mas entre ditar cátedras e tornar-me um teólogo liberal, apostata, ou aquela irmãzinha rudimentar, mas que consegue pelo Espírito Santo entender o que está aqui. Porque o próprio Paulo disse que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Então, ainda que eu não tenha adentrado sequer numa universidade, que eu adentre aos portais do reino de Deus, para que o Espírito Santo possa ministrar sobre mim o que aqui está, me dando discernimento, entendimento, e então, exonerado de mim mesmo, aplicar para quem quer que seja.
não aquilo que eu acho ou que eu aprendi nas universidades, mas aquilo que o próprio Deus, que revelou a Isaías, que foi dito por Jesus Cristo, possa hoje aplicar nas pessoas e revelar a mim, para que eu possa também aplicar àqueles que tanto precisam. Não uma nova modalidade, uma filosofia, uma ideologia, e chego a dizer até mesmo uma teologia, desde que seja uma teologia antropocêntrica, humanista, mas as verdades inseridas nas Sagradas Escrituras. Por isso não sai do meu coração, já que falei tanto de Isaías, um texto que um dia marcou-me profundamente. Quando Isaías clamava no capítulo 64, ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. Pois eu sei, Senhor, que és tudo que o homem precisa, ainda que ele possa até mesmo ter e conhecer os meandros da teologia, mas sem a tua graça e a tua unção, ele não é nada. Não passa de uma coisa que anda, não passa de uma coisa que fala dentro de outra coisa que anda.